paz de Cristo para os irmãos. Meu nome é Amarildo Cândido. Graças a Deus, o Senhor me salvou. Graças a Deus eu pude escutar a palavra genuína do Evangelho de Deus, o Evangelho puro. Eu era um pecador desgraçado, ainda sou miserável, mas agora dependente da graça de Deus, agora movido pelo verdadeiro Evangelho de Cristo, esse Evangelho que limpa os nossos corações, e esse Evangelho que é poder de Deus para que nós possamos negar o pecado, porque é impossível que o homem por si só ele venha negar o pecado. O homem por si só ele é praticante do pecado. O homem por si só ele é pecador de natureza, como diz a palavra de Deus. Então, se o homem é pecador por natureza, o homem se torna inimigo de Deus. E é por isso que em Coríntios Jesus se fez pecado por nós e satisfez a ira de Deus, porque a santidade de Deus diante de um pecador se torna ira, e vem de contra a esse pecador que é inimigo de Deus. Então todo homem que desobedece a Deus é inimigo de Deus. E se somos filhos de Adão, aquele primeiro homem que pecou contra Deus, que desobedeceu a Deus, somos filhos da ira. E se a humanidade é filho da ira, mas por que a humanidade ela é filha da ira, irmão Mario? Por que o ser humano, a qual Deus criou, principalmente os ateus falam muito isso, né? Mas se Deus criou os seres humanos, por que Deus, logo o próprio Deus, que criou os seres humanos, vai acabar com os seres humanos? Bom, essa é a pergunta que fica na cabeça dos seres humanos, de muitos aí racionais que tentam estudar Deus, porque se você conseguir estudar Deus, Deus não vai ser Deus, isso é fato, tá? Nós somos pecadores miseráveis, então só conhecemos a Deus o tanto que Deus quer nos revelar, e Ele nos está nos revelando através do Espírito Santo, porque não é no nosso próprio entendimento que ensina a revelação do Espírito Santo de Deus, como fala a palavra de Deus. Então o negócio aqui é se Deus quer revelar a nós, e Ele só se revela a nós através da palavra dEle. E a palavra dEle, como diz em João, se fez carne e habitou entre nós. E a própria palavra de Deus, que nos revela que somos inimigos dEle, e o Evangelho de Deus, que nos se reconcilia com nós. O Evangelho de Deus, se alguém entendeu o Evangelho que o Senhor Jesus veio nos propor, é o seguinte, presta atenção. O Evangelho é o seguinte, o Evangelho, como diz lá em Romanos 5, é Deus se reconciliando com os homens. Mas como é que ideia é essa de Deus se reconciliar com os homens? É porque o homem agrediu a Deus com sua desobediência. Deus, Ele é a verdade. Deus, Ele é a vida, Ele é o caminho. Se o homem desobedece a Deus, então o homem, ele não é a verdade. Então o controle do homem não é o caminho. Então o controle do homem não é a vida. Se o controle do homem não é a vida, o controle do homem, o reino do homem, a vontade do homem é a morte. E não é o caminho, é o abismo. Estão me entendendo? Então a vontade do homem não é luz. A vontade do homem é trevas. A vontade do homem é aquela vontade que Adão teve de comer o fruto que Deus o proibiu. É a vontade que vai trazer a morte, como o próprio Deus diz a Adão: você vai sofrer a morte, e o Adão sofreu a morte, e somos hoje filhos de Adão. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, aí entra o Evangelho da graça. Aqueles que creem em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus, é Deus se reconciliando com os homens em Cristo. Então aqueles que são movidos por Cristo, que sabem que o reino de Deus é o próprio reino de Cristo nos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, que está sendo revelado na sua palavra, esse sim se torna filho de Deus, descendente de Cristo Jesus, e não mais de Adão. Mas aí, como muitos ateus, ou até mesmo cristãos, para mim em particular, principalmente eu era um ateu praticante, né? Principalmente a maioria são os evangélicos. Eu não vou generalizar todos, mas a maioria são os evangélicos. E tem os cristãos não, os católicos, tem esses caras, esses espíritas, testemunho de Jeová, que não tem testemunho bosta nenhuma, tem essa ladainha, tu não tem que falar aqui que é o certo, aqui. A palavra de Deus que é a certa.
Se você quer a palavra de Deus, se você quer o Senhor, você tem que buscar a palavra de Deus. Aí você pergunta assim, pô, irmão Marildo, mas tem muitas interpretações. Eu tinha essa dúvida da minha verdade. Os cara fazem da palavra de Deus um labirinto. Aí não, a interpretação é essa. Aí você vai lá no Testemunho de Jeová, não, a interpretação é essa. Aí você vai na desgraça da Universal, não, a interpretação é essa. Aí você vai lá na Lagoinha, como eu era membro lá da Lagoinha, não, a interpretação é essa. Aí você chega lá no qualquer outro lugar do mundo, não, a Bíblia está interpretando é assim, tal. Meu irmão, a palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus é a hermenêutica, para nós entender a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Então, se você quer estar aí, quer entender a palavra de Deus, não quer escutar um pregador da praça, então você vai lá nos evangelhos, que é João, Marcos, Lucas e Mateus, e vai conhecer a vida de Jesus. Você vai entender e vai enxergar que na vida de Jesus não tinha sacrifício por dinheiro. Você vai entender e vai enxergar que na vida de Jesus era o completo governo do Deus Pai. Até porque nas igrejas de hoje ensina que Jesus morreu por você, não é isso? Porque você é pecador, então Jesus morreu por você. Na verdade, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus, Jesus morreu por esse, mas na verdade foi por causa do pai dele, porque ele amava o pai dele. Ele sempre deu o governo para o pai dele. Seja feita a sua vontade, como dizem no Getsemane. E a vontade do pai é para que nenhum se pega, aqueles que creem. Peraí, mas é só aqueles que creem. Quem não crê vai pro inferno, mano, e nem pros quintos não. Igual um amigo meu fala, pro sexto mesmo. Porque o homem, ele entende por si só que ele é o coitado da história. Ele entende por si só que ele não tem responsabilidade, ele nasceu assim. E não é. Se pegar a Bíblia para ver, para ler, o ser humano é mau, não é bom não. Tem dessa, não é brincadeira não, meu irmão. No seu coração só gera morte. Só morte. Não tem essa ideia de colocar, esse cara aqui é gente boa, esse aqui é ruim. Então esse aqui é gente boa, você é mais amigo dele. Os dois são ruins. Os dois são desgraças, são miseráveis, como eu, como você. Dependemos da misericórdia da vida, porque em nós reina a morte, como diz a palavra de Deus. Em nós reina a morte, em nós reina o governo da carne. Então, se em nós reina o governo da carne, nós estamos o cemitério de vale dos ossos secos. Nós precisamos da graça de Deus, para que Deus possa profetizar nos nossos corações vida. E o que Deus profetiza? A palavra dele é o Senhor Jesus. Mas aí não, o pessoal quer história, igualzinho o pessoal judeu. O pessoal quer história, igualzinho a maioria dos pentecostais quer escutar anjo, não quer escutar a palavra. O pessoal quer revelação, mas não quer revelação da palavra de Deus. Aí dá carro, aí dá até a mulher do cara, se ele tá, ele dá também. E é de Deus. E sai gritando e é de Deus, sapateando. Não é bem assim. Não quero ridicularizar esse pessoal aí, mas eu quero que eles entendam, porque eu fui assim, tá? Eu fui assim, esquizofrênico. Eu era um prostituto. Eu era um desgraçado mesmo, meu irmão. E que só queria saber de música gospel, era de Deus e de Deus. Não, meu irmão, nem isso. O evangelho não é isso. O evangelho não é fantasia. A realidade é que temos que negar a si mesmo para que Cristo venha reinar em nós. Ah não, mas eu sei esse pessoal aí, esses miseráveis de braço somente pau em igreja. Que negócio é esse de ficar julgando igreja? A questão é que essa igreja que vocês chamam de igreja não são igreja, é instituição empresarial. Presta atenção. Verdade. É instituição empresarial. Igreja para o Senhor é o corpo de Cristo, que então é reinado pelo Espírito Santo de Deus, e não é reinado pelo governo do homem, por burocracia humana, por doutrinas humanas. Ah, mas de doutrinas humanas não, está lá na palavra. Não, está na palavra não, está na Bíblia. É bíblico, não está na palavra. A Bíblia revela a palavra se o Espírito Santo quiser revelar aqueles que creem. Então eu posso pegar uma parte da Bíblia aqui, que é um conjunto de 66 livros, 66 livros, e fazer você de trouxa, otário. Você tem que conhecer a palavra. E quem que é a palavra? O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que encarnou entre nós.
se fez carne, é o Senhor Jesus. Tem que conhecer o Senhor Jesus para você ler a Bíblia, meu irmão. E o Senhor Jesus, é os 4 evangelhos, ele está lá, vai conhecer a vida dele. Senão, você vai pegar um pastor, padre, ou qualquer outra coisa, que a gente tem muita referência de pastor e padre, né? O pessoal um é pedófilo, o outro é ladrão, aí vai. Então a questão é o seguinte, você tem que conhecer o Senhor Jesus. Que eu posso pegar um versículo bíblico aqui, quer ver? Quer ver, olha só. Pegar um versículo bíblico aqui. Nós é que é desgraçado aqui. Irmãos. Se vocês, irmãos, a palavra de Deus fala que se me obedecerdes, se quiserdes me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas vocês têm que obedecer a Deus. Como é que vocês não querem negar sua vida, irmãos? Negue. Eu quero saber, você está pensando em comprar na sua casa própria? Entregue aqui no altar do Senhor. Que você vai comer o melhor dessa terra. Obedeça a Deus, o homem de Deus aqui ungido. As pessoas não obedecem ao homem de Deus ungido. É ou não é? Sofrem, depois você cala com Deus. É ou não é? Simples assim. Sim ou não? É ou não é? Então, complica cada Bíblia. Complica, é desse jeito. Pegou uma parte da Bíblia lá, meu irmão. E outra coisa, você pegou um versículo da Bíblia e colocou o contexto que você quer usar para fazer a cabeça de outra pessoa, isso é macumba gospel, meu irmão. Isso aí é mais demoníaco, isso aí é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, que a graça de Deus, que é o poder de Deus que faz com que o homem mude de vida, que regenera o coração do homem. Até porque, só para fechar aqui, irmãos, para o irmão Ali pegar, até porque é o seguinte, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele te justifica, ele te regenera e antes de tudo, ele te salva. E é isso, meu irmão, o Evangelho de Deus, ele te justifica porque o Senhor Jesus se fez justiça por nós, para aqueles que creem. O Senhor Jesus regenera o nosso coração. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, para a gente muda o nosso caráter, muda a nossa essência pecaminosa. E é isso, mas aí o pessoal entende que, não, se eu continuar nas minhas doutrinas, se eu continuar vivendo a minha vida, porque eu sei o que é certo e errado, quero dizer para você, aquilo que você sabe o que é certo e errado diante de Deus é trapo de imundice. E verdadeiramente aquele que gera a vida, que é a própria vida, é o Senhor Jesus. E Ele está hoje falando com você através do Espírito Santo de Deus, para que você venha se arrepender e crer no Evangelho, que é Deus se reconciliando com os homens, porque os homens decidiram ouvir a morte, ouvir a serpente, ouvir Satanás, e assim a concupiscência na carne do ser humano fez com que o ser humano tornasse filhos da ira. Então o ser humano precisa de Cristo Jesus, da palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus, e que a graça e a misericórdia esteja sobre as nossas vidas, e que o teu Santo Espírito de Deus esteja tocando o coração daqueles que creem, e que eles possam estar vindo para o rebanho de Cristo, em nome de Jesus, amém.